E vamos lá refletir mais uma vez? Este dia com Deus está escrito. Preste atenção nessa reflexão sobre o profeta Elias, que viveu num tempo terrível em Israel, onde a idolatria já dominava a todo o seu povo. Mas ele clamou a Deus e Deus ouviu, e o milagre desceu, e todos, tanto o santo como o profano, reconheceu que Deus é Deus e voltaram à luz. Vamos lá? Reflita. Em Elias encontramos coragem e indignação para combater a mentira e a do erro, mas ao mesmo tempo encontramos conexão com o nosso lado frágil e teimoso, pois o grande profeta também sentiu medo e solidão. Elias em Deus encontrou refúgio e poder, e como resposta à misericórdia e à graça de Deus, Elias foi arrebatado ao céu. Ele também é um exemplo que venceu a depressão. A depressão é caso terrível, é caso a ser pensado. Temos que ter a paciência para cuidá-la. E só com a ajuda divina venceremos. Vamos lá refletir? Se possível, compartilhe. Vamos para cima. Vamos juntos com a palavra de Deus, nosso guia seguro nesse mundo de tanta insegurança. O texto bíblico está aqui, primeiro livro dos Reis, capítulo 18. Vou ler os versos 36 a 39. Quando chegou a hora do sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou do altar e disse: Ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje se fique sabendo que tu és Deus em Israel, e que eu sou o teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que fizeste o coração deles voltar para ti. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e a terra, e ainda lambeu a água que estava na vala. Quando o povo viu isso, todos se prostraram com o rosto em terra e disseram: O Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Esses versos de hoje nos apresentam a figura de Elias, um profeta que viveu para servir a Deus e realizou muitos milagres em nome do Senhor. Seu papel foi fundamental em um período de decadência moral e espiritual de Israel. O povo de Deus se entregou ao paganismo, esquecendo dos princípios do Senhor por causa do rei Acabe. Nosso texto bíblico narra parte da história de como o profeta Elias provou que o Deus de Israel é o verdadeiro Deus diante daquele povo e dos adoradores do falso Deus Baal. O contexto é a disputa entre Elias e os falsos profetas para ver quem poderia fazer descer fogo do céu para consumir um sacrifício. Elias orou ao Senhor pedindo que ele se revelasse como Deus diante do povo. Ele sabia que era importante que o povo reconhecesse a soberania e a grandeza de Deus. Então o Senhor respondeu à oração de Elias, e um fogo desceu do céu, consumiu o sacrifício, a lenha, as pedras e até a água que estava na vala ao redor do altar. E o povo, vendo isso, reconheceu que o Senhor é verdadeiramente Deus. E a Bíblia diz que eles adoraram ao Senhor naquele momento. Apesar de sua grande intimidade com Deus, Elias também enfrentou momentos de fraqueza e desespero. E você me dirá, como assim? Sim, esse corajoso homem de Deus que enfrentava um reinado tirano, profetas com os mais diversos rituais malignos, ele sentiu medo, sentiu solidão e enfrentou a depressão humana. Entretanto, o Senhor sempre o amparou e lhe deu forças para continuar. Foi então que Deus apareceu para Elias em Horebe, uma montanha sagrada na península do Sinai, onde Moisés também havia se encontrado com Deus muitos séculos antes. Deus perguntou a Elias: o que você está fazendo aí? E Elias respondeu que estava com medo, sentindo-se sozinho em sua luta contra o culto pagão. Deus então se manifestou de 3 formas diferentes. Conhece a história?
Primeiro através de um forte vento que quebrava as rochas, depois através de um terremoto e por fim através do fogo. No entanto, Elias não encontrou Deus nessas manifestações. Foi somente quando o vento, o terremoto e o fogo cessaram que Elias ouviu uma voz suave e delicada, que era a voz de Deus. Essa experiência nos mostra que Deus não está sempre presente em coisas grandiosas e espetaculares, mas muitas vezes em coisas simples e sutis. Em Elias nós encontramos coragem e indignação para combater a mentira e o erro, mas ao mesmo tempo encontramos conexão com o nosso lado frágil e temeroso, pois o grande profeta também sentiu medo e solidão. Elias encontrou em Deus refúgio e poder, e finalmente ele foi arrebatado ao céu. Que a vida de Elias seja de encorajamento em nossas batalhas, e que Deus seja nosso refúgio sempre. Confie no Senhor, vale a pena. Vamos orar? Ó Deus, nós te louvamos pela história de Elias registrada na tua palavra, que nos consola, Senhor, em nossas fraquezas, mas ao mesmo tempo nos mostra que é possível erguer-se, levantar-se e seguir em frente e vencer, porque a tua mão está sempre pronta para cuidar e amparar os teus filhinhos sinceros. Ajuda-nos em nossa caminhada também, Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém.